Sansão, então, ele começa a viver, é um dos pontos interessantes para a gente aprender, o homem solitário. Sansão é um homem forte, irmãos, mas ele comete muitos erros. Um dos erros na vida e característica de Sansão, ele sempre andava sozinho. Não tinha amigo, não tinha servo de Deus, não obedecia ao pai nem à mãe, não ouvia conselhos. Sansão, por saber que Deus vinha sobre a vida dele, e que Deus estava com ele, e que Deus dava a ele força, por achar e pensar e saber que era bom em alguma coisa, ele comete um erro. Eu não preciso de ninguém. O fato de Sansão andar sozinho vai ser uma das coisas dele que leva ele a um grande sofrimento. É por isso que eu defendo muito o trabalho em relação à igreja. Eu defendo muito a questão em relação à comunhão. Enquanto estava cantando os louvores aqui, enquanto o diácono daí fez a oração, eu comecei a pensar sobre isso. Não há nenhuma possibilidade de você crescer no mundo espiritual vivendo sozinho, sem a comunhão. Os maiores direitos e os privilégios que Deus concede ao homem é dentro do corpo, onde Jesus é o cabeça. Isso é a igreja, o reino do Senhor. Quem anda sozinho sempre é presa fácil. Quem anda sozinho sempre dá lugar a muitos pensamentos estranhos, porque não sabe abrir o coração com alguém que é espiritual. Um dos grandes erros na vida desse herói, desse homem forte que é chamado Sansão, é andar sozinho. Satanás, ele luta muito, irmãos, porque é dentro de uma comunidade como essa, que nós chamamos de igreja, que a Bíblia fala lá no livro de Efésios, que a glória do Senhor se manifesta. É muito difícil a glória do Senhor manifestar na vida de uma pessoa que tenta servir a Deus com toda a sua força, mas sem a comunhão na igreja. O livro de Efésios vai trabalhar que a glória do Senhor manifesta na igreja do Senhor, no ajuntamento. Porque eu já preguei sobre isso. Aqui dentro da igreja nós temos uma coisa chamada de ambiente, que é esse espaço propício para você. Nesse ambiente você não tem televisão, você não tem som, você não tem música, ao contrário, tudo aqui está chamando a sua atenção para a glória de Deus. Nesse ambiente onde é preparado, diferente da sua casa, enquanto você está orando, alguém liga a televisão, alguém liga o som, alguém grita alto. Hoje eu estava estudando por essa mensagem, o meu vizinho do lado de casa xingou tanto palavrão para educar o cachorro, que eu tive que sair lá para fora para dar um tempo, minha mente custou a voltar. Tem uma dificuldade grande da glória de Deus se manifestar. Agora aqui tem um ambiente, é propício para isso. E se tem um ambiente, você sai da sua casa na expectativa. Expectativa de bênção, expectativa de adoração, expectativa de receber oração, expectativa da sua mente ser puxada para o mundo espiritual, expectativa de Deus pegar o seu coração e abrir o seu coração nas coisas concernentes à vontade de Deus. É o ambiente, a expectativa, e tem o clima, a música que está tocando no teclado, o ar, a voz que eu estou falando com vocês, aquilo que vocês já trouxeram de casa. Isso vai gerando um clima pelo Espírito. É por isso que eu lutei e falei com você sobre a questão do sono, porque tudo aqui está preparado para receber a direção do Senhor pelo ambiente, pela expectativa e pelo clima. Ao encontro das partes entre um ser humano e o sobrenatural, mas é um ser humano que dentro dele tem coisa espiritual. E a Bíblia fala que o Espírito que habita dentro de você, ele vai até a mente de Deus e busca o segredo do Senhor e revela num ambiente como esse, num momento como esse, num ajuntamento como esse. Eu estou falando isso para vocês porque Satanás, ele luta e sempre vai lutar para fazer com que você saia fora desse ajuntamento, que você não participe desse grupo, que você não esteja aqui. E aqueles que estão, ele luta para que você não esteja encaixado no corpo, que você esteja aqui, mas a sua mente não, que você esteja aqui, mas você participa de um grupo de 2 ou 3, que você esteja aqui, mas ela, ele, ou eu, ou outros, não é apreciado por você. Você faz escolha, você faz acepção, então você parece que está no meio, mas de fato você não está, porque você não está participando da família que é ligada pelo Espírito. É por isso que nós trabalhamos aqui nesse ministério com todos os passos, com a palavra, com adoração, com oração, trabalhamos com batismo.
Isso só acontece dentro da igreja. Quem é que pode servir a Deus sozinho e ser batizado? A Bíblia fala no livro de Efésios, no capítulo 11, que Deus entregou os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, líderes de oração, cantores, tocadores, gente que visita, que ora, gente que dizima, que oferta. Ele preparou todos esses ministérios para quê? Fala no versículo 12, para que você seja aperfeiçoado. Deus visa você crescer, Deus visa você evoluir. A Bíblia fala que o seu dever é evoluir tanto nas coisas espirituais e relacionado ao modo que você vive, que Deus olha para você e olha para Cristo e não vê diferença. Olha, irmão, que missão a nossa. Efésios capítulo 11. Eu vou precisar de ler aqui, porque a Bíblia vai falar sobre isso. Deus visa o seu crescimento. Ele olha para você e espera que você seja como a imagem do Senhor Jesus Cristo. Você pode acompanhar isso comigo. E Salomão e Sansão, ele comete esse erro de andar sozinho. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele tomou um para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo. Quem é que pode se aperfeiçoar diante de Deus sem ter os ministérios que trabalham ao seu favor? Nunca entenda e nunca queira entender como que uma pessoa pode tentar servir a Deus sem um ministério. Há pouco tempo eu recebi uma ligação, era de uma pessoa de São Paulo. Ele escutou um áudio meu e entrou em contato e falou: pastor, eu pertenço ao ministério dos desigrejados. É porque eu estava envolvido na igreja e vi muito erro, e vi muita coisa. E agora nós reunimos nos lares, nós reunimos nas praças, nós reunimos em alguns lugares ou nas casas. E Deus tem falado. E o que você tem a dizer com isso, pastor? Eu falei assim: querido, se o ministério cresce, como que vocês vão fazer? Hoje vocês estão com 50 membros. Mesmo assim eu acho difícil isso manter. Imagina vocês estando com 200 membros. Você vai reunir na casa de quem? Com 200 pessoas. Daqui a pouco 200 pessoas, se acontecer qualquer fatalidade, é responsabilidade do dono da casa. Ou seja, na maneira que cresce, vocês precisam caminhar para uma questão de instituição. Querendo ou não, vocês vão ter que ter um lugar próprio para isso. Querendo ou não, na medida que cresce, você vai ter que ter um ambiente próprio para isso. A não ser que a casa de alguém vai ser sempre perturbado, a não ser que uma praça pública vai ser dada pela prefeitura para vocês. Então, Deus é contra a instituição? Não. Deus não é contra a instituição. Deus é contra os desigrejados? De certo modo sim, porque os desigrejados vai contra esse sistema e o respeito às leis. Você não pode. Você pode experimentar um pouco de Deus fora da igreja e da comunhão? Pode. Você pode experimentar um pouco de Deus, mas aquilo e a glória e a perfeição está numa reunião de um povo como esse, que sai da casa, que começa a levantar, irmão. Hoje nós passamos, de ontem para hoje, 10 horas da noite até 2 horas da manhã, a gente estava aqui orando, 4 horas de oração, em favor da igreja, em favor do culto, em favor das famílias, em favor de casa que nós visitamos. O diácono daí passou aqui 3 dias, de sexta-feira até agora, sem comer nada, em favor da igreja, em favor da sua própria vida. Nós temos ministérios de crianças que cuida das crianças ali embaixo, atividade de jovens que se reúnem aqui, aulas que são feitas aqui. Então, viver dentro da igreja, dentro do corpo, de certo modo também é 4 paredes como essa, porque o templo tem significância. Eu não sei para quem que eu estou falando, irmãos, mas tem alguém que talvez pode estar me ouvindo e com o pensamento de tentar servir o Senhor de uma maneira mais fácil. Você pode até servir o Senhor de uma maneira mais fácil, mas você não pode crescer e ser aperfeiçoado, porque o Senhor deixou os ministérios para isso, para que nós crescemos. E versículo 14: não sejamos mais meninos, nem levados por toda onda de ensinamento. Versículo 16: do qual todo o corpo bem ajustado, olha o impacto da igreja, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, ele tem a sua operação, irmãos, ele tem o seu dever. Cada pessoa, e cada um fazendo isso, o corpo cresce em amor. Isso é ministério. Você aprende isso aqui. Você envolve isso no ministério que trabalha com isso, de ensinamento. Então, qual um dos grandes erros de Sansão? Eu vivo sozinho, eu não preciso de ajuda, eu não falo, eu não comento. Quando Satanás não consegue prender você lá fora e você entra aqui, ele começa a lutar com outra coisa, para você não participar, para você não envolver, para você não conversar, para você não abrir o coração.
E você vem e volta na igreja e acha que faz, que resolve, que muda, que você é bom, é isso e aquilo. E você fica no meio, mas nunca faz parte. Repara que das pessoas que mais desenvolvem dentro do ministério são as pessoas que mais procuram, ou seja eu, ou o pastor Mauri, ou o pastor Júlio, ou os obreiros, ou as irmãs que estão aí para aconselhar. A irmã Glória não está sentada no altar, mas está ali, ou minha mãe, ou os obreiros que têm a capacidade de ouvir, de aconselhar, de acompanhar. As pessoas que falam, elas crescem. A Adriana, que está aqui no ministério há pouco tempo, ela já veio aqui algumas vezes e perguntou tudo sobre a igreja para entender, para saber qual local que ela está. É interessante você entender sobre isso. Quer ver se uma pessoa está ficando fraco? Pode prestar atenção. Perdeu o prazer de vir para a igreja e de participar das atividades. Está vivendo sozinho. É arma, é presa fácil para Satanás. Uma pessoa que está fraco, que está perdendo a dimensão, perdeu o prazer de caminhar. Da domingo à noite não se incomoda mais com o culto. Da sexta não se incomoda. Perdeu a ligação, alguma coisa está dominando a sua mente e o seu coração. O privilégio, a alegria já não habita mais. É presa fácil. Sansão cometeu esse erro. Primeiro ponto dele, caminhou sozinho. Segundo ponto, deixou de ouvir pessoas. Terceiro ponto, parou de orar. Quinto ponto, terceiro, deixou de orar. Quarto ponto, não levava em consideração a advertência de Deus. Quinto, ele teve um casamento mal sucedido. Porque depois que essa mulher foi roubada dele, ele mais uma vez apaixonou por uma outra mulher que não deveria. Uma aliança enganosa. Teve um casamento mal estruturado. E o sexto ponto, ele se tornou palhaço na mão dos inimigos e dos demônios. Caminhar sozinho é um grande perigo. Você não precisa conversar com uma pessoa específica, mas procura alguém que é espiritual. Você quer saber se a pessoa é espiritual, irmãos? É a pessoa que não concorda com os seus erros. É alguém que vai contar, você vai contar dos seus deslizes e a pessoa não vai dar risadinha. Nossa, você fez isso? Não. A pessoa é sincera, olhando nos seus olhos e fala: isso não convém aos santos. Você identificar uma pessoa que você vai conversar. A pessoa que você conta suas fraquezas e ele ou ela escuta e ri com você daquilo errado, que é maligno, fecha sua boca e não fala mais nada. Você está diante de uma pessoa errada. Amém, queridos?